pensamento provei teu nome, em pensamento provei teu nome, senti quão doce és, somente sabe quão doce és, o devoto a quem te revelas. E o que é essa Sexta-feira Santa, né? Que a gente, desde crianças, nós que somos criados, quase todos nós, dentro da tradição cristã, o que a gente aprendeu? É aquele momento em que Jesus, depois de entrar no domingo de Ramos, quase uma semana antes em Jerusalém, sob festas, né? Sobre a aclamação do povo, sendo chamado e conclamado e saudado com versículos do Salmo 118, né? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Baruch haba Beshem Adonai. Isso está no Salmo 118, lá no meio do Salmo 18 para o final, que era a saudação dada ao Messias, ao Mashiach. E ele passa esta semana toda indo ao templo de Jerusalém. Não era novidade, ele já tinha feito isso ao longo dos seus 3 anos de vida, muitas vezes, ia a Jerusalém, todos os anos, em peregrinação também com seus discípulos. E outras vezes lá e pregava, e ele já tinha toda uma fama, porque o povo de Israel queria um líder político para ser o Messias que rompesse os grilhões, né, da opressão romana, e via em Jesus aquela figura que tinha sido prevista pelos profetas apenas nesse ângulo, né? Um libertador que mostrava com tudo aquilo que ele dava, os sinais todos que ele dava, e que não eram acreditados por muitas pessoas, né? Há passagens no Evangelho que se referem a isso. Os fariseus, vamos fazer um parênteses aqui, né? O fariseu é um símbolo de um estado de espírito que nós todos podemos ter dentro de nós. O farisaísmo, retirando a capa histórica do fariseu daquele momento histórico no Templo de Jerusalém, que representava a cristalização religiosa de uma tradição espiritual belíssima que tinha sido vivida pelo povo hebreu desde a sua aparição na história com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que geraria a corrente de luz de libertação espiritual, principalmente para as civilizações ocidentais. Mas isso não foi entendido, porque o ego humano, ele é fragmentador, ele é polarizador, ele é conflitante, ele acredita que ele é, na verdade, Deus. Na verdade, nós somos deuses, sim, mas não pela visão do ego. Quando o ego se acredita a Deus fechando as suas fronteiras, né, fazendo um círculo fechado, começa a idolatria. E aí, esse ego, quando ele vai para o campo da cristalização religiosa, ele se transforma na figura que nós chamamos de fariseu. O fariseu é o quê? É o sacerdote que se acredita puro, que se acredita um emissário único da divindade e que pode impor aos outros regras, controles, que faz aparecer para todo mundo de que ele é santo, de que ele é bom, que ele está cumprindo, e acredita também ele mesmo nisso, muitas vezes, o que é pior, e no fundo, lá dentro dele, ele ainda não fez o trabalho. Este é o fariseu, e a gente vai encontrá-lo no Templo de Jerusalém, na Igreja de Roma, nas igrejas de todas as denominações cristãs, fora do cristianismo, os sacerdotes brâmanes, e por aí vai. Todo aquele que se encontra e se acha como um intermediário entre a divindade, seja como ela seja vista, e a humanidade, e o faz pelo viés egóico, este é um fariseu. Não sei se eu fui claro na minha explicação ou na tentativa dela. Pois Jesus vai àqueles fariseus daquele tempo, usando esse nome, vem de Peruzim, que era uma seita que existia dentro, que foi se constituindo na casta que ficava ao lado dos levitas, dos sacerdotes do templo. E naquele momento, aquela casta estava toda
conjugada com a dominação política romana, mas ali era uma intriga, porque era uma coisa hipócrita, né? Você bajulava os romanos, mas ao mesmo tempo queria se libertar deles. Aí vem Jesus, fazendo todos aqueles milagres, visto pelo povo como Messias. Só que Jesus, em vez de chegar e se aliar aos fariseus, ou a quem fosse, né? Temos até um dos seus apóstolos que, por muito amor que tinha a Jesus, acreditava que se fizesse o movimento que fez, que foi Judas Iscariotes, que Jesus ia despertar, ia se transformar no Messias, e viu que Jesus não fez nada disso, e aconteceu que ele foi taxado como traidor, mas foi uma traição, não como a gente às vezes acredita que é, né? Malhar Judas, como se Judas tivesse lá ido vender por 30 moedas, não foi isso, foi um erro egóico de avaliação, de alguém que amava o Mestre. Mas esse movimento acreditava que de repente Jesus pudesse chegar lá e se aliar para uma revolução contra os romanos. Não foi assim. E Jesus foi para quê? Ao contrário, ele foi ao templo para chegar para os fariseus e dizer: olha aqui, vocês são como sepulcros caiados, vocês lavam as mãos por fora, vocês fazem farol das suas obras de caridade, das doações que vocês fazem, que vocês dão um dízimo, que dão mais do que o dízimo, mas por dentro vocês continuam como sepulcros caiados. Lá dentro ainda está o ego, que a podridão, lembrem-se que mesmo a podridão tem luz, hein? Então, gente, mesmo quando a gente vê uma pessoa caída, distorcida, a luz está sempre lá dentro. Um grande exemplo disso, para a gente falar de podridão de sepulcro, vejam o lótus, né? Que é da tradição oriental, a flor que nasce do lodo, e aquele cheiro do lodo se transforma no sublime lótus, beleza por fora e perfume por dentro. E esse perfume exala. O lírio também é assim, né? Vai do lodo e sai o cheiro maravilhoso de lírio. Pois então Jesus sabia que aqueles fariseus estavam ainda no estágio, que tinham por dentro ainda o ego, comparando aqui com essa podridão. E ele foi lá apontar: vocês acreditam que vocês são donos dos céus? Vocês acreditam, mas vocês não, vocês fecham, vocês não abrem, não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês oprimem, vocês são aqueles que têm um argueiro, uma trave enorme do olho e ficam apontando para os seus irmãos. Vocês têm aquilo, o irmão tem só um cisco, vocês condenam, vocês fazem, tomam dinheiro do povo. Enfim, ele fez isso, ele já tinha feito isso antes, né? Mas ele foi lá agora nessa semana e lembre-se que ele chegou lá no átrio e aqueles mercadores que vendiam, né? E eram todos mancomunados com sacerdotes que ganhavam um percentual. Nenhuma semelhança é mera coincidência. Os sacerdotes ganhavam um percentual do que o pessoal vendia lá fora. E isso, ele foi lá e derrubou aquilo, jogou. Então Jesus ele teve ações que mostravam não uma política horizontal, ou seja, uma revolução que ele se juntaria, né, aos comandantes, porque os havia muito, os zelotes, e faria essa revolução. Ele sabia que isto era um processo horizontal que poderia ter efeitos, mas que não seriam efeitos duradouros. Esses efeitos duradouros só aconteceriam mais profundamente, mas não deixou de ir lá apontar o dedo para mostrar que vocês oprimem o povo usando uma autoridade que não foi concedida a vocês. Vocês dizem que são emissários, ou que são intérpretes, ou que são o quê? De Deus. Não. Deus é muito mais amplo do que isso. Esse nome Deus só restringe a consciência infinita que criou os universos, que nos criou e que nos preme para que nós encontremos soluções não simplesmente horizontais. Ao menos temos que fazer uma solução que mexa com dois planos, lembrando do plano vertical para criar um movimento ascendente, se possível com 3 planos, para que seja uma solução tridimensional, se possível com 4 dimensões e se possível com todas as dimensões, para que nós possamos efetivamente encontrar, eu vou usar agora pela primeira vez a palavra hoje, a salvação, que foi o que ele fez. O que é essa salvação? Qual foi o pecado que ele nos salvou? Como é que é isso? E essa história da ressurreição? Vamos tentar entrar nesse simbolismo profundo para ver como ele é poderoso, se entendido da forma correta, e como ele pode ser enganoso se visto apenas pelos seus ângulos superficiais, que chegam quase a ser pueris, né? Na verdade,
o que o mestre fez foi todo um movimento de entrar em Jerusalém, de fazer idas diárias ao templo naquela semana capital, né, que a gente chama de Semana Santa, e que esse ano eu vou repetir para quem está entrando aí, que está conectada enormemente à Semana Santa lunisolar, né, que é o calendário que vai repetindo os eventos desde lá de trás. Essa Semana Santa lunisolar comemora o Pêssar judaico, que foi na semana passada, né, foi agora de sábado para domingo. Domingo de Ramos foi o o início do Pêssar, e nós estamos dentro da semana de Pêssar judaica também. A nossa Semana Santa cristã, ela engatou, porque esse ano, vibratoriamente, isso está sendo feito absolutamente dentro de um processo ligado às razões multicomplexas que nos regem, as razões kármicas que nos regem, as razões energéticas que nos regem. Nós somos participantes de uma grande, profunda engrenagem cósmica que nada tem a ver com uma coisa chamada destino marcado, com fatalismo, veio a palavra agora. Ao contrário, é uma engrenagem como de um multi-supercomputador em multidimensões, mas que está a todo momento interagindo conosco, ou nos trazendo a lei da ação e reação do karma, se é esta a nossa escolha, e eu não temeria estar errado, 100% de nós que estamos falando aqui ainda estamos sob a lei do karma, porque escolhemos isto, né, no nosso momento evolutivo, e o karma se processa num fator multidimensional. Então, o período que o mestre escolheu foi exatamente o período em que o bombardeio de energia, a abertura dos portões celestiais se dá mais intensamente, que é o primeiro signo astrológico do ano, é o início do ano zodiacal, seja por qual for a interpretação, e esta luz, ela pode nos trazer, iluminar as nossas sombras, mostrando e ativando, processando os nossos karmas, ou de uma forma quase paradoxal, e foi isto que ele trabalhou, esse mestre aqui, a gente vai entender isso aqui, procurar pelo menos ao longo dessa conversa, ou em quase paradoxal, quase que ao contrário, nos libertarmos dessa história do karma. Esta salvação, esse perdão dos pecados, o Salvador que na cruz pegou e atraiu para si os pecados e nos salvou, e que eu repito, é um processo tão mal interpretado pelas religiões que se constituíram depois da sua passagem pelo mundo, né? As religiões chamadas cristãs, com exceção de poucas, por exemplo, como o gnosticismo, como algumas outras correntes. Aliás, para quem não sabe, havia correntes cristãs, multicorrentes, ligadas a diversas formas de pensamento, e o que se transformou na religião predominante católica romana aconteceu só no ano 600. Né? Até então, houve lutas, concílios, havia crença em reencarnação, depois foi banido. A luta política tomou conta, o ego veio. O Senhor do mundo, o príncipe do mundo, que já está julgado desde sempre, nas palavras do próprio mestre, tomou conta do mundo. E tomando conta do mundo, criou as religiões, que vieram posteriormente à sua passagem. E aí a salvação na cruz, o perdão dos nossos pecados pelo derramamento do seu sangue, e a sua ressurreição para depois ressurgir os mortos, isto tudo foi transformado em dogmas que dificultaram, eu diria o seguinte, nunca dificultam a conexão com a nossa origem divina, com o nosso Criador. Por mais pueris que sejam os nossos caminhos, a oração de alguém simples, a busca do divino, ainda que nós o façamos por caminhos que não são caminhos ainda profundos, sempre é eficaz, sempre é efetiva. Mas nós já estamos em tempo, eu acredito, de entender isto na sua profundidade e tirar partido desse processo, sim, que é um processo real. Houve salvação, há ressurreição, houve ressurreição, e entender isto de uma forma mais ampla para podermos aplicar isso nas nossas vidas
e passarmos a ser nós canais em nossas vidas também de salvação. Eu dei até uma parada aqui, né? Eu gostaria de ver, se eu estivesse olhando vocês, como é que a gente pode se tornar canais de salvação, conectados e unidos ao processo inteiro que esse grande mestre viveu, mostrou e provou, e naqueles 7 dias daquela semana em que ele entra com o domingo de Ramos e ressuscita no domingo de Páscoa, passando pelo Calvário, ele condensa ali todo um processo para demonstrar. Quando ele fala para os fariseus do templo, ele está falando para os fariseus que cada um de nós carrega dentro de si, para os nossos enganos egóicos. Quando ele propõe que todo aquele processo de libertação, ele vai lá e aponta, né? Vocês são exploradores. Ele mostra que o processo de libertação horizontal deve existir. Ele não se recolheu, ele não chegou lá e disse, não vamos fazer nada, vamos ficar só rezando. Não, ele foi apontar o dedo para os fariseus e foi mostrar que as pessoas tinham que fazer movimentos de salvação, todas elas, e que esses movimentos seriam feitos se não viesse pela lei da graça, que eu falo aqui, que é um estado de consciência, viriam pela lei do karma. E nós estamos nos arrastando na lei do karma, não é nem há 2000 anos. Há 2000 anos, se a gente olhar a história, nós vamos ver quanto que nós estamos nos arrastando, o quanto as forças horizontais, político-religiosas se misturaram, o quanto o ego humano se aproveitou, o quanto o ego humano se iludiu de uma forma geral, o quanto nós ficamos rodando em rodas de sânsara, muitas vezes tentando, com muito boa intenção, resolver problemas, né, em linhas horizontais apenas. Não é que não tenhamos que agir, vocês vão ver que eu vou falar dessa figura, Francisco de Paula, hoje como um exemplo claríssimo para nós. E não é isso, mas se nós não fizermos isso com uma consciência profunda, os movimentos serão sempre como ondas que batem na praia e chegam lá, vêm, por mais força que tenham, perdem a força. As ondas, se não tiverem uma conexão profunda com o mar, por mais fortes que sejam, por maior tsunami que provoquem, serão sempre ondas e terão sempre um início e um fim. O ego, o mundo físico, é feito de ondas. O movimento ondulatório, a frequência está em tudo, na matéria, em tudo que compõe. E nós precisamos de algo que transforme os movimentos ondulatórios de altos e baixos em movimentos, a frequência, cada vez que ela se torna maior, esse alto e baixo vai ficando uma coisa que se transforma numa linha, em múltiplas linhas, em múltiplas dimensões, numa conjuntura unificada. Isto é a salvação. Quando Jesus entra no domingo de Ramos e ele é aclamado como Messias, ele está trabalhando em uma linha muito clara para mostrar que o ser externo ele pode ser aclamado num dia e execrado no outro. E assim foi. O mesmo povo que o aclamou, chamou de Messias, que o acompanhou no templo, ele fez várias curas, ele curou aquele cego, ele tirou aquele paralítico do tanque de Betesda, fez várias e várias curas, foi lá, questionou os sacerdotes, questionou os fariseus, questionou os escribas, provocou um alvoroço enorme e os sacerdotes do templo resolveram aproveitar aquele momento para matar. Nunca mataram, né? Na verdade. E ele, sabedor disso, permitiu, porque nos 2 anos, nos 3 anos anteriores, o que ele dizia era assim: ninguém a minha vida, ninguém a tira. Eu a darei quando eu quiser. Porque ele estava num estado de consciência crística. Este ser, Yoshua Bar Yosef, mostrou para nós a realidade e a possibilidade que cada um de nós tem e poderá realizar, de entrar, realizar e expressar a consciência crística em toda a plenitude. Ele fez isso. Por 2 anos e meio, todo mundo tentava matar ele, eu já disse isso aqui, ele se desmaterializava, saía. Lá em Nazaré foi assim, quando ele foi para a terra dele, pô, esse cara não era aquele cara que vivia aqui com a gente, como é que ele está vivendo? E tentaram matá-lo, tinha um penhasco, ele simplesmente sumiu. E assim fez no templo, e assim fez em outras vezes. Muitas vezes tentaram persegui-lo e matá-lo. Ele não deixou. Mas nessa semana, ele sabia, na semana do Pêssar,
quando o povo saiu para o Egito, quando todo mundo estava em Jerusalém, ele sabia que era importante demonstrar que havia um outro tipo de liberdade, de libertação. E haveria, a partir dessa libertação, um reviver, um ressurgir, uma impossibilidade de que até o último inimigo de todos nós, né, porque nós todos temos uma certeza, pode não ser a única, mas que vamos passar desse plano para o outro, em algum momento dessa nossa caminhada física, é uma verdade. Mas nem este inimigo, se a gente interpreta como inimigo e alguém que se deve temer, poderia vencer uma consciência liberta. Isto é o símbolo da sua ressurreição. Mas vamos retroagir. Ele vai no templo, ele derruba, mostra aquilo que havia do aproveitamento. Naquele momento a religião, mas isso se faz em política, se faz em tudo, né? Os sacerdotes vendidos aos romanos e por sua vez tomando o dinheiro dos mercadores. Esse mecanismo se reproduz ao longo da história humana em diversos momentos. E não é só esse, aquele ou aquele outro. Se nós tivermos chance, quem diz que em algum de nós não fará isso, em algum momento ou não fez? Então esse processo é inerente ao ego. Ele apontou isso e mostrou que o grande processo seria a integração nossa, este sim, o grande caminho. Tanto que ele, quando eu já disse algumas vezes, ele se despersonaliza. Nós não temos que entender Jesus sempre como uma figura física, humana ou extrafísica, né? A divindade de Jesus não é a divindade no sentido de que foi o Deus que fez o homem ver a terra e largou o universo inteiro. E a gente sabe, esse conceito de se fazer o homem ver a terra, quando as pessoas acreditavam que o planeta Terra era único, que não tinha os 7 planetas em volta. Hoje a gente sabe o tamanho do universo, os trilhões de estrelas, de planetas que existem só no nosso universo físico. Então, esses conceitos precisam ser interpretados na sua profundidade. Por que ele é Deus? Porque ele, e todos nós temos a natureza divina lá dentro. Isso a gente sabe. Não sabemos nada quase, muito mais coisas ainda se vão saber, ainda se vai saber, quando a nossa consciência largar. Mas quem abre a consciência, e ele, esse mestre, e ele disse, eu tenho, outros terão, falando isso para os apóstolos, ele fez isso na última ceia. Ele disse, eu estou no Pai, eu li isso aqui na semana passada. Eu estou no Pai, o Pai está em mim e vocês estão em mim. Estando em mim, vocês também estão no Pai e nós todos somos um. Ele disse isso na mesa da sua ceia de Pêssar com os seus discípulos. E disse isso, quando vocês entenderem isso, vocês verão ao Pai e verão a mim. Ora, ele mostrou ao longo dos 3 anos que esta divindade ela é inerente ao ser humano e ela é, na verdade, o grande Messias. Cada um de nós, quando vier o Consolador, e assim ele também diz na sua ceia, né, no Evangelho de João, eu vou para que venha outro Consolador, e este outro Consolador vai mostrar a vocês aquilo que eu não disse, vai fazê-los ver a verdade. E a verdade conhecida vos libertará. Isto, no seu sentido profundo, não em sentidos superficiais, né, que se usa para usar com aquela finalidade. O sentido profundo é o quê? Conhecer a verdade é entender a nossa verdadeira natureza. E o Espírito Santo, que é componente da Trindade, é a divindade em nós. Ele é Deus, sim, com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é Deus porque cada alma criada, cada um de nós, tem dentro de si um Espírito Santo latente. E quando vem um outro Consolador, e por isso ele diz na última ceia, quando eu for, virá outro Consolador, que é um estado de consciência chamado Espírito Santo, estado esse que os seus apóstolos conquistaram, quando se diz que o Espírito Santo desceu sobre eles como língua de fogo, foi para mostrar que aqueles apóstolos todos, de repente, foram despertos num estado de consciência muito maior, tanto que passaram a falar outras línguas, passaram a ter uma sabedoria que as suas personalidades anteriores, como pescadores ou como, enfim, quem fossem eles, aquela personalidade foi desperta, foi aberta para uma consciência crítica aparecer. E ele diz, eu vou dar o meu corpo
para que vocês comam e o meu sangue para que vocês bebam. É um símbolo profundo de nós incorporarmos a sua natureza. E quando ele diz, fazei em memória de mim isto, buscai o trabalho para que cada um de vocês, ao comer o meu corpo, ao ingerir a minha natureza e ao beber o meu sangue, se transformem em outros Cristos. O que é ser um Cristo? É ser um ser desperto, é ser um ser que abre um caminho para a salvação. Agora vamos a ele, especificamente a este Cristo aqui, chamado Jesus de Nazaré, que com um amor incomensurável compartilhou a sua natureza crística com todos aqueles que o seguiam, a ponto de dizer, as obras que eu faço, vocês farão, outros farão, e maiores obras ainda das que eu faço farão. Olha isso, gente. Está tudo no Evangelho. Jesus nunca pregou pobreza, pelo contrário, ele sempre falou da abundância, da abundância que existe na natureza, da força que a fé possui, não a fé da gente ter crença em nada. Ele sempre propôs um estado de espírito proativo, baseado em quê? Principalmente no amor, num amor incondicional, e nesta consciência de amor aberta, atingir um nível de poder que resiste a qualquer força material. Tanto que ele nunca ficou doente, tanto que ele nunca foi pobre, tanto que quando os apóstolos se reuniram naquele célebre momento que se repetiu 2 vezes à beira do lago, com 5.000 pessoas, ele tirou da substância infinita pão e peixe para alimentar milhares de pessoas. Ele sabia que este processo, a energia infinita, a luz infinita, é o grande gerador e o grande veículo para que nós possamos também, ao sermos tomados por essa luz, sermos curados da cegueira egóica e podermos curar também, curar aqueles que estão perto de nós, não como ego mais, mas como veículos, como canais. Ele dizia isso, não sou eu quem faz as obras, é o Pai em mim quem faz. Ele se referia ao Pai, ao semente criador, mas ele, com um amor profundo pela mãe, a sua mãe, a nossa mãe, ele mostrava o quão importante era a presença da mãe, se unindo ao Pai para que o um se faça. E aí, depois daquele encontro, daquele Seder de Pêssar, naquele momento dramático, ele vai com os seus discípulos ao Monte das Oliveiras e ali ele se deixa prender. Judas vem acreditando que essa prisão levaria a ele demonstrar o seu poder, derrubar todo mundo, se desmaterializar, seguir para poder ter uma revolução egóica, e nada disso acontece, ele se entrega. E nós vamos ver acontecer todo o caminho que nós chamamos do Calvário, do Gólgota, da caveira. Interessante essa palavra Gólgota, o Monte da Caveira, porque a caveira é, na tradição profunda da Kabbalah, de todos nós, o que é caveira? Todo mundo dentro da gente tem uma caveira, Se a gente imaginar cada um agora e mentalizar que por trás das nossas faces, menos ou mais agradáveis, estará uma caveira. A caveira protege o quê? A parte nobre do nosso organismo, junto com o tórax, o esqueleto por si, Por isso ele é tão valorizado dentro das tradições profundas, mas a caveira especificamente mostra a natureza que está por dentro de uma aparência externa e que guarda o tesouro do templo cerebral, aonde hoje a gente sabe com a neurociência, e não sabemos quase nada, que maravilha desse supercomputador que temos no cérebro, capaz de fazer muito mais reações do que um supercomputador dos maiores faz. A caveira protege isso. E ele foi posto em cima da caveira para o quê? Para poder, ao ser crucificado nesse monte, entender que o ego precisava ascender, ser levantado, ser elevado. Ele usa isto porque Moisés, lá no deserto, foi recomendado pelo Altíssimo a fazer uma serpente de bronze, e ele levantava essa serpente de bronze, e isso curava as pessoas de várias pragas. Jesus faz essa comparação: quando o Filho do Homem for elevado,
ele vai atrair todos a si. Olha aqui isso. Quem é o Filho do Homem? Quando ele fala Filho do Homem, sempre ele está falando do ego. O ego é o Filho do Homem. Ele usa essa denominação propositalmente de formas, em momentos diversos. Em alguns momentos ele fala do Filho de Deus quando ele está dizendo em algo mais amplo, na sua consciência crítica. Mas quando ele diz Filho do Homem, ele está trazendo para ele a figura do ego. Porque Jesus foi uma pessoa que teve uma expressão no mundo físico. Então, naquele momento ele era um ego. Então ele mostra, o ego é divino também. Ele é o Filho do Homem, mas é divino. Porque o homem, por sua vez, é filho do Altíssimo. Foi criado lá no símbolo dos 7 dias, no 6º dia. E Deus fez o homem, macho e fêmea o fez. Antes do Adão e Eva, hein, gente? Vai olhar lá no Gênesis, no 1º capítulo, no 6º dia da criação. E Elohim fez o homem, macho e fêmea o fez. Esse filho do homem, pois, é o ego naquele seu estado original, que quando é elevado, ele diz, assim como a serpente foi elevada no deserto por Moisés, o Filho do Homem será elevado e atrairá a si todos. Muito bem. O processo da crucifixão, em que se diz que Jesus derramou o seu sangue e salvou os nossos pecados, a gente pode entender, puxa, mas como é que é isso, né? Há denominações cristãs que dizem Jesus matou os pecados todos, não temos mais pecado nenhum, estamos livres pela graça, basta crer nisso, né? Ter uma vida mais ou menos, mas eu posso até continuar pecando, porque se eu crer, o perdão vem, não é bem assim, é mais profundo, mas existe uma semente de realidade nesse processo. O que Jesus faz ali? Quando ele sofre aquele processo inteiro, ele tem vários momentos ali ao longo do processo, né? Carregando a cruz, que era um Y, não era uma cruz assim, porque o Y, vocês não estão vendo meus braços, é a elevação do ego de braços abertos, como alguém que esteja orando, buscando o seu encontro, é o ego indo em direção à consciência divina. Então Jesus, que sabia que ele tinha consciência crítica desperta, didaticamente se faz ego de novo e se entrega ao sofrimento, um sofrimento que faz uma condensação de karmas naquele momento. Isso é um mistério, tá, gente? Mas esse processo dispara uma energia de tal poder que abre um portal que está ali permanentemente desde aquela sexta-feira, daquele prévio de Shabat, num Pessah há 2021 anos atrás. Este portal foi aberto. Isto é a salvação dos nossos pecados. Mas não é uma coisa que fica ali e a gente passivamente aqui, eu creio e aqui eu estou salvo dos pecados. Jesus remiu os nossos pecados, Jesus nos curou dos nossos pecados e a gente não faz nada. Não. Aquilo é um portal, é um vórtice de energia, como se fosse entre aspas, um buraco branco, não é nem um buraco negro. Ele está puxando para dentro dele. Ele puxou para dentro dele, atraiu para dentro dele tudo aquilo que significa separação nos nossos egos. Quando eu me conecto com esse processo, e aí está, atentem, eu preciso me conectar. Como é que a gente se conecta? Não é se filiando a uma religião, não é cumprindo rituais externos, não é fazendo obras externas, é nos conectar pelo fio de consciência que nos liga, o fogo original do Espírito que jamais se apaga, que está aqui dentro, aquele foguinho. É como se eu pegasse uma vela, né, que eu a tenho aqui acesa, e a gente encosta naquele fogaréu e aquela vela ganha força. Como é que eu faço isso? Por movimentos nossos internos, buscando ser cada dia melhor, trabalhando o meu espírito e o meu ego por ferramentas como as meditações, como as orações, como o entendimento das nossas ações, como o não julgamento, como o perdão, como aprender efetivamente ao amor. Isso se faz, isso se aprende, isso se treina. Em algum momento vai ser disparada uma reação em cadeia e nós vamos nos conectar com o canal que Jesus abriu há 2021 anos atrás. E aí nós podemos ter a salvação do nosso pecado. Só há um pecado.
que a gente chama de original, e as pessoas acreditam que é o pecado lá de comer a árvore. Isso é símbolo, símbolo, símbolo. Porque lá atrás, os nossos ancestrais, que somos nós, Adão e Havá, Adão e Eva, comeram a árvore do conhecimento, olha só, do bem e do mal. Por que isso seria pecado? Porque no momento em que eu acredito que exista bem e mal como entidades separadas, e não como manifestações de uma mesma raiz, e o ego é isso, ele faz separar, e aí daqui a pouco começa a brigar um com o outro, quando o símbolo que mais mostra o que esse movimento original de dualidade deveria ser, que é o símbolo do Teidi, o símbolo taoísta, onde o escuro e o claro se interpretam, se conectam, se juntam, se harmonizam e não se fragmentam, mas nós estamos fragmentados. Então, no momento em que a gente se conecta com esse vórtice que o sacrifício desse mestre abriu no monte do Gólgota, da caveira em Jerusalém, a nossa alma é salva. O que é isto? Salvar significa levantar. Como é que eu salvo, né? Se ergueu. Ela se conectou com a sua natureza verdadeira. Feito isto, morre o ego. Como a semente morre, ele mesmo diz, ela tem que morrer para renascer. Quando eu boto a semente na terra, ela se abre, deixa toda a sua estrutura genética se fecundar e dali nasce a planta. Esta é a morte que interessa, mas essa morte se conecta imediatamente a uma revivescência, a um renascimento. Portanto, nós não temos que ficar, como as religiões muitas vezes nos mostraram, com boas intenções, certamente, e como até grandes santos viveram isso. Eu vou falar de um deles agora já. Esses grandes santos, ao preconizar, ao viver o sofrimento, acabaram fazendo isto, e o sofrimento acaba levando à iluminação quando feito com esse tipo de intenção. Mas não se deve protagonizar, não se deve colocar o sofrimento como algo necessário e fundamental para que eu possa despertar. O sofrimento que Jesus passou naquele momento representa os sofrimentos que nós passamos quando nós estamos aqui, né, plantando e colhendo. E vamos continuar nesse plantar e colher sofrimentos enquanto a gente persistir nesse caminho kármico e egóico. Mas Jesus veio trazer uma outra lei. E esta outra lei está simbolizada, sim, naquele momento ali do Calvário, quando ele disparou esse vórtice. Então, quando alguém quer entrar na lei da graça, entrar com uma ferramenta meditativa, desenvolver o amor, o não julgamento no seu coração, o perdão, que vai redundar num não julgamento e num amor incondicional, por uma conexão imediata entre eles, este processo acelera. E graças a Einstein nós sabemos que é possível, nada é absoluto, nem tempo, nem espaço, nem dimensão nenhuma. Este processo acelera a nossa evolução. E ele provou isso na própria noite do Calvário, na própria tarde, quando o chamado bom ladrão pediu que ele lhe perdoasse. Certamente naquele momento aquela pessoa, né, Dimas, fez um movimento tão profundo lá dentro dele, e esse movimento profundo rompeu provavelmente carapaças kármicas seculares e disse: mestre, me perdoa, que eu possa estar contigo hoje. Não hoje não, que eu possa estar contigo no paraíso. E ele diz: hoje mesmo estarás. E aí não adianta dizer, ele ficou, porque às vezes, não, ele tinha karma, Jesus quis dizer, ele foi levado, né? Muito espírita diz isso, foi levado para uma colônia para ficar lá, porque ele tinha muito karma para pagar, porque ele era ladrão. Olha o nosso julgamento. Jesus não falou nada disso, disse: hoje mesmo estarás. Conhecer a profundidade da alma não é para nenhuma das nossas leis falhas, restritas e trançadas e traçadas todas no ego. Conhecer a profundidade da nossa alma está em conhecer a natureza crística. E aí sim, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Significa que nós podemos, e é este o sinal do seu sacrifício e da sua ressurreição, porque 3 dias depois ele vem absolutamente perfeito, com os sinais, as chagas sim, mas pleno. Aparece para Maria Madalena, sua discípula amada, né, completamente pleno, materializado, dizendo: aqui estou eu,
o último dos inimigos, a morte mostra que não tem função nem razão para um ser que desperta a sua natureza crística. Por isso ele é o salvador dos nossos pecados. E por isso nós, quando temos o caminho de buscar, conhecer e realizar esta natureza crística dentro de nós, seja por qual mecanismo for, existem muitos à nossa disposição, basta que a gente queira, no nosso dia a dia, instituir a oração verdadeira, né? O pedido de perdão todos os dias, pelos erros que a gente eventualmente tenha cometido, mas sem nos martirizarmos com culpa, assumirmos responsabilidades libertadoras, fazermos movimentos diários de busca. Quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Na verdade a porta está aberta há muito tempo, desde que esse mestre há 2021 anos, outros também fizeram, mas ele fez, estamos falando dele, naquela noite inesquecível do Calvário, naquela tarde, noite, naqueles 2 dias, ele abriu um campo vibratório, um vórtice, e quando nós nos conectamos com ele, promove a nossa salvação. Essa é a minha forma de ver, não sou dono da verdade, não é uma libertação feita por uma crença boba, por nos filiarmos a uma religião ou àquela outra. É uma crença? Não. É um movimento profundo da alma, alicerçado na fé e no amor incondicional. E a nossa Semana Santa, e agora eu vou falar dessa especificamente, ela deve estar alicerçada nesse entendimento. Nós devemos vivenciar a Sexta-feira Santa não como dor, martirização, não. Foi dor? Foi. Mas foi a dor que permite com que o ego morra. E esse sacrifício dele foi tão profundo que, se nós nos conectarmos a ele, pela meditação, pela oração, pelos nossos atos, conectados a essa intenção profunda, ainda que a gente erre, a gente persevera, cai e levanta, a salvação é acelerada. A lei da graça tem o poder de acelerar violentamente todo o processo kármico, e em algum momento, se nós a fazemos com bastante consciência e integração, de cauterizar o karma. Já disse isso um outro grande mestre que eu mostrei semana passada, eu vou mostrar também, nosso amado Guruji Paramahansa Yogananda. Ao trazer a Kriya Yoga para o Ocidente, Paramahansa Yogananda mostrou que meditações como a técnica de Kriya e outras, feitas com consciência, feitas com devoção, feitas com amor, feitas com absoluta integridade de espírito, elas são incineradoras. É o fogo de Kriya, é o fogo do espírito. Está à nossa disposição todos os dias das nossas vidas, mas mais intensamente em momentos, e esse momento específico nós chamamos de Semana Santa. É para comemorar? É, claro. É para dar ovo? Claro, até o ovo tem um exemplo, tem uma simbologia muito grande, né? Quer dizer, mas eu não vou entrar nessa aqui não, porque tem uma simbologia ligada a tradições espirituais nórdicas, né? É uma tradição que veio para o hemisfério norte, mas é assim, mais importante é entrar nesse espírito para nós alçarmos o nosso espírito e, se for possível, nos elevarmos integralmente a estados de consciência libertadores. É um momento de liberdade, por isso o Pêssar surgiu na festa lá atrás, quando o povo sai do Egito, e é comemorado até hoje pelos judeus como uma festa alegre. Por que Jesus faria da sua Páscoa, do seu Pêssar, que ele fez questão de comemorar com seus discípulos, dentro de todo o ritual da sua nação, uma festa triste? Ele sabia que ele ia entregar o seu corpo, mas ele deixou a mensagem do seu sangue e do seu corpo simbólicos, não apenas como um ritual a ser cumprido, mas como uma chave de entendimento para que nós buscássemos, ao beber e comer a sua natureza crística, pudéssemos compartilhar dela e nos tornássemos, por nossa vez, outros Cristos. Isso disse Santo Agostinho. E muitos fizeram isso, como esse ser que eu vou falar agora, Francisco de Paula. O São Francisco de Paula, que tanto nos auxilia e tanto ilumina o trabalho na nossa casa de Padre Pio. Francisco de Paula, eu vou falar um pouquinho dele porque pouca gente conhece a vida de Francisco de Paula. Conhecemos assim, né, talvez, mas muita gente confunde muitas coisas, mas é tão importante a gente saber dele.
Mas eu vou contar uma história para vocês, de uma vivência que eu tive, para que vocês entendam como esta semana é importante, e ela tem uma importância enorme quando um ser que realizou dentro dele, sim, a consciência crística, entra em ação como entra São Francisco de Paula. Olha só, gente, tem umas 2 semanas atrás, né, quando a gente estava chegando no Pêssar, um pouquinho antes do Pêssar hebraico, que a gente falou na quinta-feira passada, eu senti nas minhas meditações e orações muita presença de Francisco de Paula, muito. Quem já foi na casa de Padre Pio antiga, né, e nós levamos para a nova, tem um retrato de São Francisco de Paula, que ele era um taumaturgo na visão católica e é um grande sensitivo, um médium de efeitos físicos, uma compreensão pelo lado da visão que os espíritas construíram, né? Realmente sim, os fenômenos com ele, vou contar um pouquinho aqui, são fantásticos. Aquele retrato tem, na altura do peito de São Francisco, uma mancha, no bom sentido, feita por um fenômeno de efeito físico, de ectoplasma, que está ali no retrato dele. Bom, ele ajuda muito a nossa casa, desde sempre, e vou repetir, um pouquinho antes do Pêssar, na semana passada, na quinta-feira, eu senti muita presença dele, muito próximo, muito próximo. Passou o Pêssar, veio esse sábado e domingo, esse final de semana, e eu falei assim, puxa vida, deixa eu dar uma olhadinha aqui na semana de São Francisco de Paula, deixa eu ver a história dele de novo. E aí me lembrei e confirmei. Fui lá no Google, vi, né, e aí fui buscar no YouTube uma história dele de novo, para reviver, e vi uma coisa. Ele tinha nascido no dia 27, ou alguns dizem que foi na madrugada de 27 para 28 de março, do ano de 1416, na cidade de Paula, na Calábria. Olha isso, gente. Vamos lá. Que dia foi 27 de março? Sábado passado. 28 foi o quê? Domingo de Ramos, né? Agora, estamos no dia 1º de abril hoje. Não é mentira. Bom, o que aconteceu este ano no 27 de março? O nascimento de São Francisco, de 27 para 28, mas foi também a lua cheia de Áries, do signo, primeiro signo de fogo. Não estou falando isso à toa, não. Vocês vão ver agora. Francisco nasceu no 27 de março de 1416 e naquele ano, nesse ano nosso, né, o 27 de março cai na lua cheia, no Pêssar hebraico, e no domingo de Ramos cristão. Muito bem, 28 de março de 1416, 27 de março. Ele desencarna com 91 anos. Gente, 91 anos no século XV. Com 91 anos, no dia 2 de abril, amanhã, 2 de abril, de 1507. 91 anos, pode fazer a conta, de 1416 a 1507, 91 anos. Bom, eu vou contar primeiro esse evento, depois eu vou entrar na vida dele um pouquinho. E olha que interessante, gente. Quando ele vai desencarnar em 1507, ele já tinha passado os seus 91 anos de vida, que eu vou contar, ele estava na França, morando numa floresta ao lado do palácio do rei da França. Vocês vão entender por quê. Nasceu em Paula, na Calábria. Com 91 anos, ele na choupana dele, bem de saúde, apenas com 91 anos, chama os seus discípulos, já tinha criado a sua ordem, e diz: eu estou me despedindo, já estou partindo. E começa a dar instruções a viver. Isso faz lembrar Francisco de Assis, isso faz lembrar Troilândia, o grande Swami contemporâneo de Lahiri Mahasaya, faz lembrar Lahiri Mahasaya, faz lembrar Shimon Bar Yochai. Ele fez um processo desde o dia... E que dia que foi isso que ele chegou e falou? Na Semana Santa do ano de 1507. E que dia que foi o dia 28 de março, quando ele começou a chamar os seus discípulos? Domingo. Ih, gente, domingo é igual a esse ano. Aí eu falei, caramba, São Francisco de Paula está perto, está intenso na sua vibração, e eu estou olhando aqui que quando ele foi desencarnar, no ano de 1507,
ele chamou os seus discípulos no dia que ele fez anos, 91 anos, para a sua volta, para começar a dar instruções, e aquele 28 de março de 1507 era um domingo de Ramos. E ele fez isso até sexta-feira santa, dia 2 de abril, quando ele tranquilamente faz uma última oração, fecha os seus olhos e desperta no mundo espiritual, deixa o seu corpo. Um verdadeiro Mahasamadhi. Gente, o que está acontecendo nesse ano de 2021? Estamos repetindo as datas. Não é isso? Dia 28 de março foi domingo lá em 507 e foi domingo aqui em 2021. 2 de abril amanhã vai ser sexta-feira santa, foi em 1507 e vai ser agora em 2021. Eu falei, caramba. Aí me deu uma curiosidade maior, alguém deve ter me inspirado, e eu fui olhar, eu tenho um calendário hebraico no computador, tá? E fui olhar no calendário hebraico, já que o Pêssar tinha sido quando, gente? De 27 para 28 de março. Quem é judeu aqui que está conosco sabe que sentou para fazer o Seder de Pêssar com sua família na noite do dia 27 de março. E fui lá ver em 1507, no calendário, que dia tinha sido dia 27 de março, 28, na verdade, porque quando você fala noite, 27 já virou 28. Que dia tinha sido, gente? Pêssar. 28 de março, começava o Pêssar judaico em 1507. Então, esse ano de 2021, nós estamos tendo uma coincidência de datas na semana que Francisco de Paula desencarnou, no ano de 1507, no calendário cristão e no calendário hebraico. Opa! Vamos ter que aproveitar isso, porque eu estava sentindo a presença dele. De repente eu vejo essa coincidência. Nós estamos hoje na véspera do dia que se comemora a partida dele do mundo, que é amanhã, que vai cair numa sexta-feira santa, como caiu numa sexta-feira santa em 1507, o ano que ele deixou esse mundo. E aí, gente? Tanto que o Francisco de Paula Cândido Xavier, que faz aniversário amanhã, o nosso Chico, amado, querido, não tenho que agradecer a ele, Chico Xavier, ganhou o nome Francisco de Paula Cândido Xavier, porque nasceu no dia 2 de abril, no dia que São Francisco de Paula deixa esse mundo. Bom, vamos falar um pouquinho dele? Para entender a mensagem desse santo, o seu poder e de como ele pode nos ajudar hoje, nesse encontro que nós estamos aí, num momento tão poderoso e vibratório, ao mesmo tempo tão desafiador, com a dor que se passa nesse mundo, com tantos enigmas, com tantas dúvidas, com tudo aquilo que a humanidade mostra de pior e com tudo aquilo que ela pode mostrar de melhor, porque eu vou repetir, mesmo dentro do sepulcro caiado, da podridão do lodo, pode nascer o lírio, pode nascer o lótus. Alguns de vocês talvez não tenham visto isso, eu falei lá no início. São Francisco de Paula nasceu na Calábria, na cidade de Paula, de pais que não tinham filhos. É sempre isso, essa história é bem interessante. E que eram devotos de São Francisco de Assis, e uma vez fizeram uma peregrinação a um santuário franciscano, acho que foi até em Assis, eu não tenho essa certeza, e pediram essa graça. E quando ficaram grávidos, deram o nome do seu filho de Francesco. Logo de início eles viram que a criança teve doenças, quase morreu, as forças negativas agem, né? Quase que ela não nasce viva e teve uma doença muito séria. E eles voltaram a pedir a São Francisco, uma doença nos olhos, ele foi curado ainda bebê. E esse menino, com 15, 14 anos, começa a despertar nele uma vontade, ele provavelmente trazia de outras vidas, de buscar um encontro com o divino. Naquele momento, no âmbito católico, mas o que ele faz? Paula, Calábria, é montanhosa, é uma cidade que está perto do mar, e ele vai para uma montanha específica fora um pouquinho da cidade, se interna numa gruta e fica ali, porque ele tinha grande admiração por um outro grande santo, grande espírito, São Benedetto, para nós em português, São Bento, o fundador da ordem beneditina, e um espírito de uma luz absurda e um grande médium de efeito físico também. Tanto que eu fico até desconfiando se não é uma reencarnação do outro. Mas não gosto muito dessas, né? Não tenho certeza. Mas ele adorava
e vai para... Porque São Bento começou sua vida assim, foi se esconder numa caverna e foi descoberto por pessoas, e assim também foi com Francisco de Paula. Ele fica naquela caverna meditando. O que ele faz lá? Mesmo com, olha, veja como não importa a ferramenta. Ele estava orando no viés católico, mas ele estava meditando, ele estava acendendo o fogo interior dele. Aquilo que ele fez com a meditação de 3 anos ali, ele criou dentro dele uma força poderosa, criou não, acendeu aquela força que estava dentro dele, estava dentro de todo mundo, o fogo do Espírito, o batismo de fogo, que João disse que este mestre ia fazer, mas não só Jesus, mas a consciência crística, faz o mergulho no fogo. João Batista, que representa o ego saindo do karma, batiza ou mergulha na água. Ele disse, eu batizo com água. A água é o corpo físico. Eu mergulho vocês na água. O ego mergulhando na lei da encarnação evolui. Mas o outro que vem, que mergulha no fogo, esse é o que nós temos que ir buscar e do qual eu não tenho condição nem de desatar o cordão das sandálias. O ego falando do eu. O ego falando do eu crístico, do eu superior. Francisco de Paula acende esse fogo naqueles 3 anos de caverna. E quando é descoberto por transeuntes, ele cura. E aí fez uma cura, danou. Começa a gente a buscar ele, a curar, e ele não queria nada daquilo, ele queria ser eremita. A vontade dele era estar entregue o tempo inteiro. Como Yogananda, que fugiu para o Himalaia, como todo aquele que quer buscar... Francisco de Assis, que sempre que podia fugia, e só não fugiu de vez porque quando ele perguntou aos seus 2 médiuns mais confiáveis do seu grupo, Santa Clara e o Frei Silvestro, os 2 responderam, não, seu lugar é no mundo. Assim foi com Francisco. Ele sai dali e os pais dele, que já tinham tentado levar ele no colégio franciscano, ele viu que ele tinha que fazer uma outra coisa. Ele começa a se juntar de pessoas, e aquelas pessoas começam a estar em volta dele, e era 1, era 2, era 3, era 1, era 2, era 3. Agora eu vi essa música na cabeça. Ponteio. Quem me dera agora eu tivesse uma viola para cantar e cantar felicidade, e a gente vai ter ainda isso. Francisco reúne esses discípulos e estava formado, sem ele saber, ali uma família. E dali para fazer um momento e um processo em que a mediunidade que ele desenvolveu, falando em linguagem espírita, mas a conexão, a sensitividade que ele abriu, eu sempre brinco quando eu falo lá nos nossos cursos de desenvolvimento, que nenhum médium é santo por obrigação, mas o inverso é verdadeiro. Todo santo se transforma num grande sensitivo. Desperta, como ele despertou, uma sensitividade de efeito físico, como talvez só Jesus tenha tido, Antônio de Pádua, talvez, dentro do ambiente cristão, né? Santos, sadus, hindus e todos, isso é genérico, não pertence a religião nenhuma. Mas no caso dele, ele começa a fazer, eles se juntam, aí vamos fazer uma capela. Ele era devoto de São Francisco, aí resolve fazer uma capela e começam os milagres, né? Primeiro, lá em Paula ainda tem. Quando eles estavam construindo essa capela, tem uma avalanche vindo da monte e ele estende as mãos para o morro e as pedras estão até hoje lá, em posições improváveis. Foram estancadas na sua queda pela força que tinha aquela consciência crítica capaz de parar com esta força pedras de toneladas. Até hoje está lá em Paula. Ele constrói uma capela que já foi grande, hoje é pequena, mas quando ele fez, ele estava fazendo uma pequenininha. Aí a história conta que aparece um frade esquisito, vestido com capuz, chega para ele e fala assim, por que você está fazendo uma capela tão pequena? Ele disse, não, porque eu não tenho dinheiro. Eu disse, não, a capela tem que ser maior, a sua ordem vai crescer. Não, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Aí esse frade traça um perímetro no chão de uma capela 3 vezes maior do que a que ele estava fazendo. Ele assim, o dinheiro vem. Quando eles olham, o frade tinha sumido. Conta a tradição que era o próprio Francisco de Assis que se materializara, chegara para ele, olha, o dinheiro vem, fala assim, mas ele, sei lá, maluco. 2 semanas depois, ele começa a receber doações e um nobre da região dá o dinheiro e ele faz a capela e o pequeno eremitério. Ele pensava que ia ser eremitério da sua ordem que estava ali sendo gestada. E começam os milagres, e são curas, e são tratamentos, e ele começa a ser famoso.
E faz milagres ao ponto assim, ele contratou operários com esse dinheiro. E os operários estavam lá, mas eram operários. Ele tinha um carneirinho de estimação chamado Martinello. Esse milagre é conhecidíssimo. Só que eu vou contar um para vocês, que se for contar todos eles, a gente não vai ter tempo hoje. Martinello andava junto como se fosse um cachorrinho. Onde ia ele, iria a Martinello. Um dia ele sai para fazer alguma coisa fora, deixa Martinello ali. E os operários que estavam com fome, eu não sei se ele dava comida direito, mas, enfim, não pouparam o carneiro. Comeram o carneiro e falaram: o que a gente vai fazer agora quando ele voltar? Mais ou menos como José dos seus irmãos. Pegaram o resto do carneiro, os ossos, e jogaram numa fornalha que servia para eles fazerem os tijolos da construção que estavam fazendo da igrejinha. Não era mais igrejinha. Quando ele chega, cadê o Martinello? Não sei. Ele fala: não sabem, né? Eu sei. Vai para a fornalha, chega na porta assim: Martinello, sai. Gente, o bichinho sai inteiro lá de dentro. Bom, lá tem uma fonte que ele dá um toque na rocha e a fonte até hoje sai do meio da pedra de uma forma inexplicável. Isso tudo em Paula. Bom, criou-se uma aura em volta dele, correria de gente, ainda mais naquela idade, para ser curado, para ser tratado, e ele fazendo isso, até que os nobres passam a se interessar. Primeiro, um nobre com muita raiva dele, porque ele tinha dedo para os políticos da época, para os dominadores que eram os nobres. Vocês exploram o povo, vocês fazem... E esse cara ficou com muita raiva dele, né? Primeiro, com muita raiva dele, o Ferrante, né? E manda prendê-lo. Manda uma guarda: eu quero acabar com esse cara, eu vou prender e pronto. Os seus discípulos já estavam à sua volta, apavorados, ficam apavorados, e ele fala assim: eu vou rezar. Ele vai para o altar e começa a rezar. Os caras invadem, passam na frente dele, procuram e não o veem. Ele fica invisível e não é preso. Bom, gente, não adiantou. O que ele faz? Esse Ferrante fica impressionado, manda chamá-lo e se pede perdão por ter feito isso para ele. E começa a dizer para ele coisas, mas só que ele não tinha papa na língua. Um belo dia ele faz um ato nobre, ele começa a ter obras de caridade, porque a ordem dele vai surgir. E ele dá o nome dessa ordem de mínimos. Os franciscanos eram os frades menores, né? Ele tinha tanta humildade que a ordem dos Paulo não tem nome, é a ordem dos frades mínimos. A humildade era a sua base. Ele se achava um nada que só fazia as coisas porque era simples, apenas um penitente. Ele não comia carne, nunca comeu, mas não era porque ele era vegetariano, porque ele sabia que não fazia mal, é porque ele queria viver no que ele chama de penitência quaresimal, em quaresma, e viveu a vida toda não comendo carne por isso, como se faz na quaresma, muita gente, na quaresma inteira, os cristãos, ou na Semana Santa, ou na Sexta-feira Santa, comendo bacalhau. Né? Belo sacrifício. Não come carne, mas se empanturra de bacalhau. Nada contra, eu adoro, mas isso mostra sempre o nosso ego em ação. Bem, gente, esse Tiago Ferrante chega para ele um dia e enche ele de dinheiro. Ele fala assim: eu não quero dinheiro para construir, ele quer constrói uma igreja, monta um... Eu não quero esse dinheiro, porque olha só, ele pega a moeda assim, faz assim, pá, jorra sangue e fala assim: isso aqui é o sangue do seu povo que você oprime com seus impostos, que você não devolve nada para eles. Então ele tinha, Francisco, uma ação extremamente poderosa na sociedade. Ele que queria ser um eremita, vai para a sociedade, continua a fazer milagres e milagres, aí começa a fundar mosteiros. E aí a fama dele explode, né? O Papa fica conhecendo, a ordem dele é aceita, e acontece que França, o reinado da França, que tinha acabado de se constituir depois que a Guerra dos 100 Anos terminara, depois que Joana d'Arc passara cumprindo a sua missão, e o rei Luís XI, né, undicesimo, como se diz em italiano, 11º, que era um rei déspota, era um rei horroroso, que oprimia o povo, tem um AVC. E fica sabendo que tinha lá, né, em Paula, nessa hora ele já nem estava mais, ele estava em Paula ainda, um frade que era um prodígio. E aí o que ele faz? Manda chamar. São Francisco diz: não vou.
o Ferrante, que já estava amigo dele, por favor, vai. O reinado de Nápoles era ligado ao reino de França politicamente. A Europa era uma bagunça nessa época, era guerra para tudo quanto é lado. Ainda havia perigos enormes para se constituir uma civilização europeia, né, com algum tipo de valor. Até que o rei apela ao Papa. Aí acabou, o Papa chega a dar uma ordem. Francesco, vai lá para a França para curar o rei. E aí ele não pôde dizer não. Sabe quantos anos ele tinha? 67 anos. Sabe o que ele faz? Ele sai de Paula, sabendo que não mais voltaria, a pé, e vai até Nápoles, e pega um barco, depois vai a Tours, onde estava o castelo, onde esse rei já doente morava, com a esperança dele curá-lo. Fisicamente ele não cura, e o rei, primeiro no manto, fica muito bravo com isso. Isso é um farsante e tal, e aí deixa ele de lado, tenta ele de todos os jeitos, mas ele começa a se aproximar do rei. O que ele faz? Ele cura o rei verdadeiramente. Primeiro ele mostra para o rei o quanto que aquele ego de rei, que se acreditava nisso e naquilo, estava num caminho completamente errado. E faz esse rei se transformar no seu final num rei de comportamento inverso ao que ele tinha. Ele faz algumas melhorias para o povo, trata melhor, e ele prepara, e aí ele pede, pelo amor de Deus, a Francisco que cuide do seu filho. E o seu filho, Francisco, será um rei de uma forma bem mais interessante, e a França ganha consistência. Vejam só, ele, até os seus 91 anos, se transforma num conselheiro político. Olha a trajetória desse espírito. Ele começou querendo ser um eremita, fica 3 anos numa caverna, explode a sua natureza espiritual a partir desse processo, passa em Paula, faz milagres de todo quanto é jeito, curando depois que ele tem que ir para o mundo, e termina a sua vida de 67, perto dos 70 até 91 anos, 20 anos na França, dando conselhos políticos ao Papa, ao rei, tinha gente de todo lado. Olha que coisa fantástica. E é uma figura importantíssima para que a Europa tivesse um mínimo de equilíbrio político naquele momento tão conturbado. Olha que espírito. E a gente tem a graça de poder, nesses dias, estar conectados com esse espírito de uma forma tão interessante, porque esta semana que nós estamos vivendo, e amanhã é dia 2, o dia que ele parte, mas desde o dia 28 do domingo, nós estamos reproduzindo no tempo, em nível de semelhança, os mesmos dias solares e os mesmos dias no calendário lunar, no Pêssar e na Páscoa, da semana em que ele partiu. Ele nunca quis morar no palácio, o rei ofereceu tudo. Ele pediu uma cabana numa floresta que até hoje está lá em Tours, transformaram numa capelinha, onde ele ficava. Nesta cabana ele morou, nela ele ficou, e nela, muito bem, na sua última semana ele se despede, deixando numa oração a sua despedida para os seus discípulos. Bom, qual era o símbolo da ordem? Que eu quero terminar com isso. O símbolo da ordem dos mínimos foi mostrado a ele pelo seu grande protetor, que era o grande protetor de Francisco de Assis, que é o grande protetor do povo hebreu, que é o grande protetor desse mundo, que é o grande protetor de Padre Pio, que é o grande protetor da casa de Padre Pio e de nós todos, o arcanjo Micael. São Miguel aparece para ele numa visão, ele que teve muitas, e mostra: segue em frente, e este é o símbolo da tua ordem. Estava escrito no símbolo que ele entrega a Francisco de Paula a palavra caritas, caridade. E aí ele entende o que era verdadeira caridade. Verdadeira caridade não é apenas fazer obras externas, não é apenas ser um filantropo, não é apenas dar o seu dinheiro aos doentes, ou dar isto ou dar aquilo, ou fazer um outro. Esse processo é muito bonito, não se tira o valor deles, mas esse mestre aqui, alertando aos fariseus, assim, aquele que faz uma obra e faz dessa obra o seu objetivo absoluto e único, esse já recebe, pelo reconhecimento do mundo, a sua paga. O processo de caridade vai mais profundo, e esta era a caridade que Miguel Arcanjo, eu volto lá atrás do tempo, ele mostrou isso quando ele estava ainda começando a ordem dele em Paula. O que a verdadeira caridade se baseia? Primeiro no nome da ordem, nos mínimos,
Não há verdadeira caridade sem humildade. A humildade é o pilar fundamental para que a verdadeira caridade se estabeleça. E quando a verdadeira caridade, feminino no seu gênero da palavra, se faz, ela precisa estar casada, unificada ao amor no leito da humildade. Estou usando até um símbolo, né, até mais terreno. É uma fusão, né? Caridade e amor se fazem um, porque não há caridade sem amor verdadeiro. Num leito, esta união se dá num leito chamado humildade. Eu vou ler uma passagem que todo mundo conhece, que um outro discípulo lá atrás escreveu e que virou algo conhecido por todos, e que em algumas Bíblias está caridade, em outras está amor, né? No Novo Testamento, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Aqui está a definição da caridade verdadeira, que pode ser chamada de amor, porque os dois nesse ato de amor, nesse casamento sagrado, se fundem em um só, sob um leito chamado humildade. E aí diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. Se eu tivesse ainda o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de mexer montanhas, de modo que eu transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para que fosse queimado, se eu não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, ele não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê pela fé, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, elas cessarão, havendo línguas, desaparecerão, havendo ciência, passará. Pois, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Agora, vemos em espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor desses é o maior. Essa última passagem me emociona muito porque ela fala exatamente da trilha de nos transformarmos em seres crísticos. Porque vamos deixar de pensar fragmentado, vamos deixar de sermos ego e passarmos a ser eu. Todos nós. Eu só quero deixar claro que quem não ouviu lá no início, que eu falo sempre, deve-se ouvir as minhas palavras. É uma voz passiva, não tem sujeito. Eu não sou sendo sujeito de nada aqui. Eu estou me colocando como um ego que precisa não só ler, como viver isso aqui todos os dias, num aprendizado profundo, conclamando todos nós a fazermos igual. O amor não se alegra com a injustiça,
O amor não se irrita, não suspeita mal. Eu recomendo que todos leiam o capítulo 13, meditem nele. E vamos fazer nesses últimos 5 minutos a nossa meditação. Mergulhando num rio de amor, Cristo, num rio de amor, um rio de fogo, porque o amor é fogo do Espírito. Vamos mentalizar agora, fechar os nossos olhos e vamos nos valer da respiração, porque todo estado meditativo demanda uma conexão com esse ato sagrado de respirar e tão menosprezado. Que cada hausto que nós possamos traga para nós cura, porque nesse momento eu clamo que Francisco de Paula e todos os seus inumeráveis companheiros possam estar no mundo, possam estar junto a cada um que sofre, cada um que tem a dor ou que tem a loucura, ou que tem qualquer desvio do ego em sua alma, para que sejam curados. Nesta Semana Santa, onde o Mestre nos atraiu a todos, porque não se fala no passado, o vórtice de energia salvadora que ele abriu no topo do Monte da Caveira está lá, até hoje, está aqui, está dentro de nós. É a conexão da nossa alma, do fogo que jamais se apaga, ainda que oculto, com o fogo do Espírito. Vamos visualizar à nossa frente um rio suave, mas de fogo. Francisco de Paula não tinha medo do fogo. Em vários momentos de sua vida, ele tomava nas suas mãos brasas acesas e mostrava que elas não queimavam. Porque ele tinha como consciência desperta, porque orou, meditou, transformou o seu espírito pela cinzela da humildade, o martelo e o cinzel, a humildade cinzela e singela. Esse rio nos chama. O fogo tem uma aparência bela. Vamos fazer como Francisco, vamos entrar nele sem medo. E vamos sentir que o fogo, esse fogo do Espírito, ao contrário de nos queimar, mergulhados nele, esse rio nos lava mais profundamente que a própria água. Porque ele calcina apenas as impurezas do nosso ego, deixando intactas as estruturas profundas do nosso eu, e esse fogo nos fará um só com o amor crístico, trazido por Francisco de Paula, a quem novamente eu conclamo, esteja junto a nós nesse momento, para curar todos aqueles que sofrem nesse instante, pressionados por esse processo que nos desafia, que nos conclama a ter coragem, a ter alegria, a ter cuidado, mas a ter fé. Esse processo nos liberte dele, mas liberte profundamente. Que esta cura seja profunda como esse fogo que age em nós. Que todos esses que sofrem possam receber, e nós aqui, em conjunto, nos transformamos em canais vivos, e a luz de Francisco de Paula, com a palavra Caritas, nos conclama a verdadeira caridade. A caridade verdadeira, fundida ao amor, no leito da humildade, acontece quando nós a conhecemos, quando nós possamos vê-la face a face, mesmo no silêncio. Ela acontece nos nossos pensamentos, ela acontece nas nossas palavras e vai acontecer nos nossos atos. Que a verdadeira caridade nos habite
que esse rio de fogo, o fogo do amor, o fogo do Espírito, nos curando, cure aos nossos amados, proteja os nossos amados, proteja nós, mas não nos esqueçamos de pedir pelos amados que ainda não aprendemos a amar, aqueles que acreditamos querer nos fazer mal, que essa luz possa transformar e fazer viver e fazer reviver a nossa verdadeira natureza. Que nessa Semana Santa nós possamos surgir ressurrectos, como seres renovados, como homens, mulheres e homens, macho e fêmea, unificados. Que a força da caridade verdadeira e do amor que nela vive possa se manifestar através de nós, rompendo barreiras, nos unindo, nos unificando, para que a palavra eu e o Pai somos um seja verdade, caminho e vida em nossa alma. Vamos sentir esse fogo que não queima, e esse fogo, na verdade, é uma água viva. Nos limpa integralmente, na cabeça, passando por todo o nosso ser, aos pés, curando e renovando. É o batismo de fogo. É o batismo do Cristo. É a nossa Páscoa. Vamos respirar profundamente. Vamos agradecer em profundo estado de gratidão. Mentalizar a figura de Francisco de Paula nos abençoando. E essa luz vai se expandir certamente também no ambiente externo de nossas vidas. Esta cura se dará em diversos campos em nossas vidas. Todos nós precisamos dessa e de diversas curas. Que pelo amor do Cristo em Jesus, do Cristo em Francisco de Paula, e pelo Cristo que estamos aprendendo a despertar em nós, seja isto a verdade e a realidade. E nós dizemos amém, porque esta palavra em hebraico possui a força e o poder do chancelar. Amém. E como dizia Paramahansa Yogananda, ela pode ser dita no mesmo tom do mantra Om. Agora, que a paz esteja conosco e a gratidão conosco. Essa palavra amém, a numerologia dela é 91, que é a soma dos nomes, dois nomes de Deus, Adonai e Yehavah, Yud-Rei Vav-Rei, 26 com 65, né? Soma 91, é a força de chancela de realização, por isso se diz amém. Gratidão a todos vocês, que seja uma Páscoa abençoada,
Que essa sexta-feira seja de meditação, não para preconizar ou para viver um sofrimento no sentido ruim da palavra, mas para entendermos que o ego deve dar lugar ao eu. O ego deve morrer no bom sentido, porque o eu vai ressuscitar trazendo o ego junto com ele. E o ego ligado ao eu retoma a sua natureza divina. O ego ressuscita sob a forma do eu. Que a Páscoa seja de luz, que nós possamos estar, Deus permita, juntos aqui, na próxima quinta-feira, no mês de abril, onde essa luta toda seja toda ela vencida pela liberdade, soando no coração de todos nós, de todos aqueles que habitam esse mundo. Um grande beijo no coração de todos vocês. Senhor, que eu possa te ver nos olhos de cada irmão, que do laço do ego tu possas me livrar. Ajude-me a rasgar o véu da ilusão. Me liberta com a tua verdade como escudo, que o mal possa calar. Que as palavras sejam para abençoar. Que as angústias não cheguem a me derrubar. E que na força da mansidão eu possa prosseguir em tua direção. Em tua sombra descansarei. Então direi: tu és meu